Oi, gente, eu sou a Camila, eu sou educadora cristã e neuropsicopedagoga, sou mãe da Sara e da Alice e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre devocional infantil. Em primeiro lugar, o que é o devocional infantil? Por que fazer o devocional infantil? Então, como fazer o devocional infantil? Primeiro a gente precisa compreender o que é o devocional infantil. O devocional é um momento do dia em que a criança tira para ela se conectar com Deus. É um momento para ela falar com Deus através da oração e para ela ouvir Deus falar através da leitura bíblica. Então, a partir daí, a gente já tem a importância do devocional infantil para o desenvolvimento da fé dessa criança. Algum tempo atrás, eu postei no meu Instagram algumas fotos e algumas dicas sobre devocional infantil, compartilhei a minha filha Sara fazendo o devocional dela e muitas pessoas me perguntaram como fazer, que material utilizar e eu resolvi ajudar então essas mães que pretendiam levar essa prática para o dia a dia delas. Então, o devocional infantil não é nada complexo e não é nada muito elaborado. Ele precisa ser realmente um momento dedicado ao Senhor, um momento dedicado a Deus. E você não precisa ter muitos materiais para fazer o devocional infantil. Se você tiver uma Bíblia, isso já basta, tá? Então, como que você faz o devocional infantil com a criança? O primeiro momento do devocional infantil, antes, aliás, de você fazer o devocional infantil, você precisa reservar um horário do seu dia para fazer o devocional. Algumas pessoas preferem fazer pela manhã, outras à noite, depende da dinâmica aí da sua casa, tá? A gente prefere fazer aqui em casa pela manhã, mesmo tendo uma mudança de rotina. Quando a minha filha começou a estudar pela manhã, nós estamos acordando mais cedo e fazendo devocional pela manhã. Tem dia que não dá tempo de ela fazer o devocional, a gente se enrola com outras coisas e ela não faz de manhã, mas daí ela precisa fazer à tarde. Mas o ideal mesmo é fazer de manhã quando a criança está descansada e ela está mais atenta também, né, durante a manhã. Então, feito isso, tendo esse momento reservado no dia, tendo esse horário que você consegue parar com a criança e fazer o devocional, você também precisa organizar o local que vai ser feito o devocional. Vai ser na mesa, vai ser no sofá, vai ser na sala, vai ser no quarto da criança. Então defina bem isso. Então, feito isso, reservado esse momento, esse horário e definido um local para vocês fazerem o devocional, você inicia o devocional em si, com uma oração. A criança, às vezes, ela não sabe ainda como orar, não sabe que palavras usar, não sabe se expressar na oração dela. Então, você vai auxiliar ela. Você fala e ela repete, e assim vocês vão fazendo até que ela consiga orar sozinha. O ideal é que a partir dessa prática ela consiga orar sozinha e se expressar sozinha na sua oração. E depois da oração, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura bíblica. Você pode escolher um versículo. A minha filha, no início, nós usávamos somente a Bíblia, então às vezes ela mesma escolhia os versículos que ela queria ler durante aquela semana. E então nós líamos o versículo e explanava aquele versículo. Não precisa você fazer usar palavras pomposas ou querer fazer ali uma pregação baseada teologicamente, porque a criança não vai compreender. É importante que você extraia uma verdade principal daquele versículo e então fale para a criança de modo que ela aplique aquilo no dia a dia dela, tá? Isso é o mais importante, a aplicação daquela verdade bíblica no dia a dia da criança. Isso vai ser importante para ela. E feito esse momento de reflexão, de meditação na palavra, você faz mais uma oração. Essa oração vai ser mais específica. Vocês vão falar a partir daquilo que vocês aprenderam, o que vocês desejam realizar, qual vai ser a mudança que vai ter na tua vida a partir daquilo que você meditou na palavra, né? Então, se vocês aprenderam, por exemplo, sobre o amor de Deus, você falou para a criança sobre o amor de Deus, você pode orar falando, né, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me amou primeiro, eu te agradeço porque o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para me salvar, eu reconheço o seu amor por mim, né? E assim você vai desenvolvendo a sua oração em torno do que vocês aprenderam. No momento dessa oração mais específica,
vem o momento do louvor. Vocês podem cantar junto, vocês podem ouvir o hino juntos, né? E esse momento também é importante para as crianças menores, porque a criança que é bem pequena, ela não vai ficar muito tempo focada no que você vai estar falando. Então, você tem que resumir em uma frase para aquela criança gravar bem aquela frase e já partir então para o momento da musicalização, porque a criança vai aprender mais através da musicalização. A criança consegue, você vai conseguir prender mais a atenção da criança através da musicalização. Então coloca lá 3 palavrinhas para ela ouvir, não para ela assistir, tá? Para ela ouvir, e então ela aprender a cantar. Vai ser um momento muito alegre e essa é a intenção do devocional infantil, de levar a criança a se conectar com Deus. Então a criança muito pequena, que é bem novinha, até uns 3 anos, ela não vai ficar muito tempo ali paradinha ouvindo você falar e também, né, ainda não sabe ler, ainda não sabe interpretar a leitura. Então esse momento que você faz com o louvor, com a musicalização, é bem importante para a criança. A partir do momento que ela já sabe ler, já sabe escrever, já consegue interpretar, então você vai ter um momento maior de reflexão, de meditação na palavra. Então, quais são esses benefícios para o desenvolvimento da criança? A criança desenvolve muitas habilidades durante o devocional. Ela desenvolve a habilidade de orar, a habilidade de ler a Bíblia, a habilidade de cantar, a habilidade de dialogar. Então, são muitos benefícios para a criança. E um dos principais benefícios do devocional é ensinar a criança a como se portar no culto, porque durante o devocional ela aprende a cultuar a Deus. Então, quando ela chegar na igreja, vai ser muito mais fácil de ela compreender aquele momento, aquele espaço que ela está ali para ouvir e para cantar e para orar, certo? Vai ser muito mais fácil porque ela já tem essa prática em casa, ela já fez isso em casa antes, então aquilo ali ficou gravado na memória dela. E quando ela chega na igreja, ela já sabe que aquele momento é um momento de se conectar com Deus, de cultuar a Deus. Então esse é um dos principais benefícios do devocional. E os outros benefícios, então, né? A criança desenvolve a habilidade de leitura, né? Ela aprende a escrever, ela aprende a ler, ela aprende a interpretar, ela aprende a desenvolver a atenção dela, porque no momento da leitura ela vai estar desenvolvendo então todas essas habilidades. Outra habilidade que a criança desenvolve no momento devocional, ela desenvolve a habilidade de orar, porque a oração ela é um benefício terapêutico para a vida da criança. A oração é um momento onde você fala com Deus. Então, a fala, a expressão, ela tem esse benefício terapêutico. Você já percebeu que quando você conversa com alguém, quando você desabafa com alguém, aquilo faz bem para você? É curador para sua alma? Então, a mesma coisa acontece quando a gente fala com Deus. Aquilo faz bem para nossa alma. Isso alivia o estresse, alivia a ansiedade, combate sintomas de depressão. Então, no momento que a criança está orando, aquilo está beneficiando ela, a mentalidade dela, está ajudando ela a desenvolver uma técnica terapêutica, para quando ela precisar, para quando ela tiver um momento de angústia, ou para quando ela quiser expressar gratidão, ela sabe que durante a oração ela vai ter esse momento. E por fim, então, outra habilidade que a criança desenvolve durante o devocional infantil é o diálogo familiar. Olha que importância isso tem na vida da criança, porque o diálogo familiar é algo que está escasso nos dias de hoje, é algo que muitas famílias não cultivam mais. E durante o devocional ela tem esse momento de ouvir os pais falarem com ela tem um momento de ser ouvida e também de ouvir. E esse diálogo é muito importante para o desenvolvimento da criança. Ela se sente importante, ela se sente amada e o amor ele é o principal combustível da aprendizagem. Então, através do momento devocional, ela vai estar desenvolvendo essa habilidade de diálogo familiar, de vínculo familiar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal que nós vamos compartilhar
mais ideias sobre o devocional infantil, vamos compartilhar materiais, vou dar dicas importantíssimas para você implantar o devocional infantil na sua casa e também na sua igreja, tá bom? Deus abençoe, até a próxima!